Olá, tudo bem? Esse é o seu Farmácia Natural. Farmácia Natural é uma parceria entre a Rede Assim e o Viva. Olha, talvez você esteja nos acompanhando aqui, né, somente pelo áudio. Mas lembre-se que você tem um canal do YouTube, você pode assistir. Nós estamos num local extremamente aprazível, estamos aqui no Viva, né, um local extremamente agradável, que é uma escola de estilo de vida. Aqui no Viva você tem a possibilidade de mudar o seu estilo de vida através de ferramentas extremamente importantes que nós lhe ensinamos e, além disso, você tem a possibilidade de experimentar isso na prática. O programa Farmácia Natural de hoje vai trabalhar um caso muito interessante. Nós vamos falar a respeito, né, de uma pessoa que sofria muito de obesidade mórbida, PH, 46 anos, do sexo masculino. Estava extremamente acima do peso, até que tomou uma atitude radical. Ele resolveu se submeter à cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia de intervenção na região de, região de estômago e intestino, com o propósito de fazer com que a pessoa consiga reduzir o peso e volte a recuperar sua qualidade de vida. Mas, infelizmente, não é isso que acontece em grande parte dos casos. Aqui nós temos um caso típico de que realmente a cirurgia é um paliativo. Se não houver uma mudança comportamental, se você não mudar o seu modelo mental, a maneira como você olha a vida e encara as coisas, talvez a cirurgia não vá trazer o resultado esperado. Veja só esse caso. Depois da cirurgia bariátrica, ele diz que tem apresentado alguns problemas já correlacionados à carência nutricional. Ele está emagrecendo, porém, algumas carências nutricionais têm aparecido no processo. E aí ele diz o seguinte, que ele também consegue ingerir um volume muito pequeno de alimento e também, né, tem estado um pouco depressivo e sem motivação. Vamos analisar um pouquinho desse caso. Todas as pessoas, conforme elas vão ganhando peso, vai se tornando cada vez mais difícil voltar ao seu peso original, ao peso saudável. Por isso, nós temos que ter práticas de estilo de vida que evitem o ganho de peso. Mas depois que ganha todo esse peso, algumas pessoas tomam atitudes radicais, como a cirurgia bariátrica. Em alguns casos, ela é até recomendada quando você tem uma obesidade e também tem outras doenças associadas que nós chamamos de comorbidades. Isso pode muitas vezes ser um indicativo para que a pessoa realmente faça a cirurgia, né, de intervenção ali no estômago e no intestino, que é a cirurgia bariátrica. Existem vários tipos. Só que algumas consequências são as seguintes. Quando nós fazemos, por exemplo, a intervenção, nós vamos reduzir muito a redução de absorção de vitaminas e minerais. No nosso intestino, ele tem células extremamente importantes aonde termina o processo da digestão e realizam a absorção dos nutrientes. Muitas dessas células foram retiradas durante a cirurgia. As carências nutricionais vão aparecendo, e nesse caso nós temos já um caso típico de que as carências já apareceram. Quais são as principais carências? Principalmente redução do ferro a nível sanguíneo, ou seja, desenvolvimento de anemia. Quando se desenvolve uma anemia, você tem uma redução da oxigenação das células, ou seja, um nível de fadiga maior, um nível de cansaço maior. E veja, a redução do oxigênio a nível sanguíneo também abre portas para o desenvolvimento do câncer. É no meio pouco oxigenado que o câncer se desenvolve. Então, uma cirurgia bariátrica, se não for bem acompanhado após, pode até abrir possibilidade para a pessoa desenvolver uma oncologia no futuro. Outra carência muito clara das pessoas que fazem a gastroplastia, ou seja, essa intervenção cirúrgica, é a redução da vitamina B12. A vitamina B12 é extremamente importante para a construção também de tecido sanguíneo, de células sanguíneas, mas a vitamina B12 é muito importante para o funcionamento cerebral. Agora veja, aqui nós estamos com um caso típico de uma pessoa que já tem o quê? Alguns problemas correlacionados à depressão. Talvez seja uma carência de B12? Sim, mas também podemos entender que essa depressão, né, desse nosso ouvinte pode ser correlacionado à única fonte de prazer dele ter sido retirado dele. Porque uma pessoa, conforme ela vai ganhando peso, ela vê no alimento como sua única fonte de prazer. E quando ela faz a intervenção cirúrgica e não pode comer mais, isso faz muitas vezes com que ela se desenvolva, com que ela desenvolva depressão. Por quê? Porque a única fonte de prazer dela foi retirada, literalmente agora foi cortada, foi arrancada, usurpada dela.
E aí ela vai buscar outras fontes para acabar compensando isso. Como ele não consegue ingerir grande quantidade de comida, um dos grandes riscos, né, de uma pessoa fazer uma cirurgia de intervenção ali no estômago e também no intestino, que é essa cirurgia bariátrica, é fazer com que ela substitua o alimento por algum tipo de líquido que gere prazer. Que tipo de líquido é esse? Bebida alcoólica. Muitas pessoas que fazem a intervenção cirúrgica acabam entrando, né, no mundo do alcoolismo. Por quê? Porque o álcool é líquido. E líquido ela consegue ingerir, ela não consegue mais o sólido. Mas agora, ingerindo líquido, isso vai aumentar o nível de prazer momentâneo dela, mas vai tornar ela uma pessoa escrava do alcoolismo. Então veja, a cirurgia ela tem inúmeras consequências. É importante que uma pessoa, depois de fazer a cirurgia, tenha um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, mas tenha também o acompanhamento nutricional, para que cuide das suas emoções e, além de cuidar das suas emoções, ela tenha a possibilidade de ter o acompanhamento nutricional para que não haja essas carências. Porque quanto mais as carências aparecem, mais ela vai tendo a desmotivação, né, vai tendo uma certa ansiedade ou depressão, porque ela vê que talvez a decisão que ela tomou não tenha sido a melhor. É claro que a obesidade gera inúmeros riscos, mas a cirurgia também gera riscos. Então é importante nós analisarmos muito bem se realmente há uma necessidade ou não. Eu já fiz vários laudos de cirurgias bariátricas. Em alguns deles, eu consegui convencer as pessoas a não fazerem a cirurgia. Em outros, elas fizeram a cirurgia. O que nós devemos analisar é o seguinte: se você tem uma obesidade mórbida e doenças associadas, ou seja, comorbidade, você é um caso típico para fazer a cirurgia. Agora, muitas pessoas elas precisam ganhar 5, 10, 12, 15 quilos para que ela entre num nível aceitável para fazer a cirurgia. Não faça isso. Mude seu estilo de vida. Vale a pena. A mudança do estilo de vida talvez seja um pouco mais lenta a redução de peso do que a própria gastroplastia, só que ela é duradoura e não gera os efeitos colaterais de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica de tão grande porte quanto essa. Esse é o seu Farmácia Natural. Eu sou o Ricardo Vargas, essa é a Rede Assim, a rádio mais informada, e estamos aqui nesse lugar tão aprazível que é o Viva. Um grande abraço e até o próximo programa.